E se eu te dissesse que você não tem controle da sua própria vida? Que boa parte das suas decisões, reações e até quem você acredita ser não vem de você. Existe algo escondido dentro de você, silencioso, ignorado, mas incrivelmente poderoso. Carl Jung o chamou de o lado sombrio. E quanto mais você o ignora, mais ele domina cada aspecto da sua existência. Vivemos acreditando que somos seres racionais, conscientes de nossos pensamentos, emoções e escolhas, mas Jung nos mostra o oposto. Segundo ele, existe uma parte da nossa psique que foi reprimida, escondida, sufocada ao longo dos anos. Essa parte não desaparece, ela apenas muda de forma. Se esconde atrás da raiva, do ciúme, da insegurança e da culpa. E quando menos esperamos, ela assume o controle. Esse lado sombrio não é um vilão externo, mas um pedaço de nós mesmos que evitamos olhar de frente. O problema é, tudo aquilo que você não encara, te comanda. Hoje você vai entender como o seu lado sombrio molda a sua vida sem que você perceba. E o mais importante, como encará-lo antes que ele destrua tudo o que você tenta construir. Carl Jung chamava essa parte oculta de sombra. A sombra é composta por todos os aspectos da sua personalidade que você reprimiu. Desejos que foram julgados, emoções que foram mal interpretadas, pensamentos que você aprendeu a esconder. Desde criança, aprendemos o que é certo e o que é errado. Se você chorava, talvez tenha escutado que isso era fraqueza. Se demonstrava raiva, diziam que era feio. Se sonhava alto, era considerado arrogante. E o que você fez? Escondeu tudo. Empurrou essas partes para o fundo da sua mente. Você criou uma máscara, o que Jung chamou de persona, para se adaptar ao mundo, mas essa máscara tem um custo. A cada parte que você reprime, sua sombra cresce nas profundezas da sua consciência. Você já se pegou odiando alguém sem saber exatamente o porquê? Já sabotou um relacionamento promissor, uma oportunidade incrível, ou teve uma reação exagerada a algo banal? Isso não é aleatório. Isso é a sua sombra agindo por você. Vamos falar de 3 formas pelas quais a sombra controla a sua vida. A primeira delas é a projeção. Tudo aquilo que você nega em si, você projeta nos outros. Você julga os arrogantes, mas secretamente queria ter coragem de se impor. Critica os ambiciosos, mas sente inveja de quem conquista o que quer. A sombra espelha seu lado negado nos outros, e você reage sem perceber o porquê. A segunda delas é a autossabotagem. Aquela voz interna que diz que você não merece isso, vão te abandonar, vai dar errado de novo. Não é você racional dizendo isso. É a sombra tentando te manter onde é confortável, no padrão que você conhece, mesmo que ele te machuque. A terceira é as reações emocionais intensas. Explosões de raiva, ciúmes irracionais, medos que surgem do nada. São todas manifestações de emoções reprimidas que você nunca quis encarar. Quanto mais você tenta enterrar essas emoções, mais elas explodem, normalmente nas piores horas. Aqui está a virada de chave. A sua sombra não é má. Ela é apenas ignorada. Ela guarda partes valiosas de você que foram rejeitadas, mas que ainda vivem dentro de você. Sua autenticidade, sua força, sua raiva justa, sua ambição legítima. A sombra guarda tudo isso, esperando ser reconhecida. Ignorá-la não te torna virtuoso, te torna inconsciente. A liberdade não está em eliminar o lado sombrio, mas em integrá-lo, em aceitar quem você é por completo, luz e escuridão, porque até mesmo a escuridão pode conter sabedoria. A dor que você evitou pode esconder seu verdadeiro propósito, e o caos que você reprimiu pode ser a força que faltava para reconstruir a sua vida. Quando você tenta se livrar da sombra, você está se privando do poder que ela possui para transformá-lo. A chave para o autoconhecimento, para se tornar uma versão mais forte de si mesmo, está em reconhecer e integrar essa parte ignorada de você. Não é sobre controle, é sobre aceitação. Carl Jung defendia que o verdadeiro autoconhecimento só acontece quando trazemos à luz o que está no inconsciente. Esse processo se chama shadow work, o trabalho com a sombra.
Mas ao contrário do que muitos pensam, esse trabalho não é místico, é prático, cotidiano e brutalmente honesto. Aqui vão 3 passos para começar o seu. O primeiro deles, observe seus gatilhos emocionais. Sempre que algo te incomodar profundamente, pare e reflita. Por que isso me afeta tanto? Qual parte de mim está sendo tocada? A raiva que você sente pelo egoísmo do outro talvez revele o quanto você se reprime para agradar. O segundo passo é escrever sem filtros. A técnica de journaling ou diário da sombra é poderosa. Pegue papel e caneta. Escreva o que você não diria a ninguém. Raiva, inveja, medo, desejos. Tudo. Deixe sair, sem julgamento. Essas palavras mostram exatamente onde sua sombra está atuando. E o terceiro passo, converse com sua sombra. Imagine que ela é uma parte separada de você. Diga, eu te vejo. Eu sei que você está aí. Mas agora eu estou no controle. Essa atitude simples já muda o jogo. Você assume a consciência do que antes era automático. Para fazer uma breve ilustração do que venho falando durante esse vídeo, eu vou contar a história hipotética de Rafael. Bom, Rafael era um cara calmo, sempre sorrindo, educado. Um exemplo, nunca discutia, nunca se impunha. Todo mundo gostava dele, menos ele mesmo. Por dentro, Rafael se sentia sufocado. No trabalho, era ignorado. Nos relacionamentos, era deixado de lado. Sempre que pensava em se impor, uma voz surgia. Isso é egoísmo. Seja humilde. Aguente. E ele acabava aguentando. Até que um dia, em uma reunião, após ser interrompido pela 4ª vez, ele explodiu. Parem de me tratar como se eu não existisse, ele gritou diante de todos. Silêncio. Olhares espantados. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ele se perguntava de onde veio aquilo. A resposta veio da sua sombra. Anos de silêncio, de frustração, de emoções engolidas. Tudo explodiu de uma só vez. A partir daquele dia, Rafael começou o seu shadow work. Ele percebeu que sua raiva tinha algo a dizer. Que seu desejo de ser reconhecido não era pecado, era humano. E que ao integrar isso, ele se tornava não só mais autêntico, mas mais livre. A grande verdade é essa. A sua sombra está te controlando, até o momento em que você decide olhar para ela. Carl Jung disse, até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida, e você chamará isso de destino. Quantas vezes você já se sentiu preso aos mesmos erros, padrões e emoções? Quantas vezes culpou a sorte, os outros ou o universo por algo que na verdade vinha de dentro de você? Negar a sombra é viver como um fantoche da própria psique. Aceitá-la é iniciar o caminho da verdadeira transformação. Você não é apenas suas virtudes, você também é tudo o que tentou esconder. E quando você se torna inteiro, você se torna livre. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, não ignore. Se inscreva no canal agora para mergulhar ainda mais fundo no autoconhecimento, na filosofia e nas forças invisíveis que moldam quem somos. Deixe seu like, ele ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que, assim como você, estão prontas para despertar. E tem mais um vídeo aqui na tela que continua essa jornada. Clique nele agora e venha comigo entender mais sobre a mente humana, os paradoxos da existência e como encontrar a sua força nas sombras. Nos vemos lá. Obrigado por assistir.